Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão pelo seu interesse em espiritualidade, em evolução, em ser um ser humano melhor. Nós podemos ser seres humanos melhores em vários aspectos, no pensamento, no sentimento, corporalmente, nas nossas emoções. Talvez não possamos ser melhores na alma, no espírito, porque ela já é aquilo que é. Mestre Jung diz que o si mesmo, que é o que organiza nosso pensamento, sentimento, emoção, enfim, o si mesmo nosso nem melhora e nem piora. O si mesmo. O resto tudo nós podemos amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores. Eu quero conversar hoje contigo sobre iniciação espiritual. Como é que funciona isso, não é? Iniciação espiritual, ela não tem relação com um conhecimento. É uma liturgia que nós fazemos e através dessa liturgia você recebe uma bênção. Por que eu falo isso? Por exemplo, muitos alunos que eu tenho de Reiki, eu pergunto, quem de vocês é iniciado em alguma coisa? E a pessoa diz, eu não, Otávio. Eu falo, você é católico ou cristão? Sim, então você é iniciado. E a iniciação católica, ou a cristã, ou a iniciação do catolicismo grego, que é incrível, passa por quando João Batista inicia Jesus. O nome disso é Cabol. João Batista transmite um dom para Jesus. Mesmo João Batista falava, eu não posso te iniciar, você é o mestre, você é o filho do Logos. E Jesus fala, mas me inicia, que é para mim cumprir o meu papel como homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso que eu sou um fã incondicional dele como ser humano e como Deus, como divino. Então, João Batista inicia Jesus, que vai iniciando outras pessoas, passa por vários padres, até o padre que batizou você, se você é iniciado numa tradição católica, cristã. O nome disso chama Cabol. Cabol é um dom. Então, quando você é iniciado no cristianismo, você tem o dom da fé. Eu falei anteriormente de corpo aberto e fechado. Quando você é iniciado no candomblé, ou na umbanda, ou na ayahuasca, você tem o dom de conversar com os orixás, ou o dom de ver mirações, ou o dom de conversar com a natureza, e vários outros dons. Quem é católico não vai ter esse dom de quem é do candomblé. E quem é do candomblé não dá tanta importância para os dons, muitas vezes, do catolicismo. No budismo, você raspa a careca e você tem o dom de ficar em silêncio, o dom de ficar mudo. Os budistas, de um modo geral, são muito silenciosos, muito silenciosos. E a iniciação, como eu já disse, ela é feita aqui no alto da cabeça. No candomblé você raspa a careca, no budismo também, nas ordens católicas mais tradicionais, os cartuchos, a ordem de Cister, os beneditinos, às vezes você faz um raspa careca aqui no meio, que é como se recebesse a energia do divino. Na maçonaria, algumas maçonarias põem uma espada, na eubiose, quando eu fiz, punha uma espada, algumas ordens põem a mão na cabeça, e cada iniciação dá um dom diferente para você. Eu gosto muito de receber iniciação, eu recebi algumas na Índia. Eu fui iniciado, por exemplo, em algumas escolas que eu não tinha nenhuma relação comigo. Fui iniciado sumo sacerdote wicano da ordem de Alexander Gardner. Aí eu sumo sacerdote, aí eu iniciei um outro sumo sacerdote, que é o Alexandre Garzeri, que dá aula na minha escola, para ele levar isso adiante, porque eu não tinha relação com a Wicca, e nem tenho. Acho ela maravilhosa, mas não é o meu caminho. Meu caminho é mais oriental. Tive iniciação budista, no budismo da Terra Pura, iniciação na Rosa Cruz um monte, porque eu sou Rosa Cruz há quase 40 anos. Então a iniciação, ela dá um dom para você, um dom diferenciado. E por que eu estou falando isso hoje, até para gravar aqui, até para documentar um pouco isso, né? Eu sempre senti que eu não deveria dar iniciações de Reiki à distância.
É uma coisa que eu fui muito convidado, dei até algumas, não vou dizer que não, para pessoas em extrema unção, para pessoas muito doentes, porque para dar uma iniciação, primeiro você tem que saber se a pessoa realmente não vai estar com você. Porque eu me sinto muito feliz de ter ido para a Índia ser iniciado pelo Satya Sai Baba, de ter ido encontrar o Dalai Lama em Darjeeling, de ter ido encontrar um mestre do budismo tibetano no interior do Brasil, ou de ter ido para o Peru várias vezes receber uma série de iniciações. Eu acho que você ir no lugar, receber a iniciação, até a questão de você ir para um lugar, a iniciação sempre dá uma grande mexida na tua vida. Eu gosto muito de peregrinações como Santiago de Compostela que eu fiz. Tem uma peregrinação aqui em São Paulo que se chama a peregrinação do Sol, que você anda de Sorocaba pelo interior de São Paulo, Águas de São Pedro, que é linda essa peregrinação. Então eu gosto muito da iniciação presencial, a não ser em último caso. E quando acabar toda essa crise que a gente está vivendo agora, seria muito bacana talvez você pensar em receber umas iniciações, como aqui a Bruna me fala. Eu não posso falar sobre a Rosa Cruz porque eles ficam bravos comigo, porque eu não sou um representante da MORC, apesar de estar lá quase 40 anos, sem nunca ter parado. E é uma ordem, eu posso falar que é ecumênica, estuda um monte de coisas, né? Vê um pouco de cada coisa. Mas a iniciação numa tribo, eu fui para o Amazonas lá com a Ananda, minha companheira, nós fomos iniciados numa tribo, fizemos um casamento numa tribo, pajé bravíssimo, toda uma liturgia. As iniciações, nós estamos perdendo esses rituais, que são muito bonitos, muito bonitos. E sempre que eu dei aulas de Reiki, eu sempre busquei preservar essas iniciações. Para mim o Reiki sempre foi algo sagrado. Nunca um comércio, nem um passatempo, e mesmo se um dia eu tivesse que dar aula de Reiki para uma pessoa, eu daria. Eu fui muito abençoado de dar muitas iniciações de Reiki, milhares, mais de 40 mil, documentadas. E não que isso me faça especial, o importante é uma pessoa, duas, três, mas a iniciação é muito bom para quem dá e para quem recebe. Então eu resolvi conversar um pouco sobre isso hoje, até para documentar, porque nesse período de crise, depois de conversar com o meu mestre maior de iniciação, que chama de Mundo Pelizardi Filho, que desse meio espiritualista, esotérico, nova era, é a pessoa mais culta que eu já vi. Ele me iniciou em muitas coisas, ele é padre, inclusive teólogo, me deu aula até de aramaico, de hebraico, e sujeito de uma sabedoria ímpar. Ele está no Japão, inclusive, agora estudando, lá saiu da Índia e está vivendo no Japão. Ele falou, olha, você pode dar iniciação de Reiki à distância, se você fizer um ritual muito sofisticado, que seria pegar a foto de uma pessoa, olhar para a foto, marcar uma hora com a pessoa, eu estar em absoluta concentração. Então, o que eu estou falando é que a partir agora daqui 10 dias, eu vou iniciar, como eu tenho um monte de cursos marcados de Reiki, de pessoas que querem, já estão inscritas, já pagaram, e outras que querem fazer, eu vou estar dando toda a base teórica do curso pela internet, essa aula que eu gravei de corpo aberto e fechado vai para lá. E vou estar também dando a iniciação à distância, enquanto não melhorar tudo isso da crise. Mas a pessoa que fizer a distância comigo, quando acabar a crise, se ela quiser, ela vem e faz pessoalmente. Aí não vai custar nada. Desde que mas se ela mora no Acre, no Amazonas, vamos fazer a distância, porque é um ritual muito elaborado, que o Edmundo me iniciou, né, me permitiu fazer isso, e eu vou ter que mudar a minha visão, né, em relação a isso, porque era algo que eu nunca senti firmeza. As pessoas têm que vir, têm que ir para a Índia pedir, tem que chegar perto do professor, mas agora eu estou mudando essa história, não é? E acho bacana nesses sistemas de crise, assim, por exemplo, quem é cristão de vocês ou católico, quando você reza o Pai Nosso, por isso que eu insisto muito em rezar o Pai Nosso em aramaico, às vezes a gente procura um monte de coisa em vários lugares.
E tem muitas coisas que são da moda. Eu posso falar isso porque eu já sou um pouco antiguinho nessa área esotérica, transpessoal. A minha escola, uma universidade, tem 33 anos. 33. Então a gente faz um monte. Antigamente a cura pelo cuspe, cura pela pedra de Plutão, cura pelo confrei, que hoje sabe que é meio veneno, cura pela energia não sei da onde. E tem um monte de coisa que eles põem uns nomes bonitos, né? Porque a gente, sul-americano, às vezes tem uma baixa estima. Então bastou pôr um nome assim todo rebuscado. A gente gosta, é uma pena isso. Mas quando aperta mesmo, quando aperta essa situação de aperto que a gente está, quem é batizado, e vocês rezam o Pai Nosso, e quem não é também, porque o pai era, ou avô, ou bisavô, vocês entram em contato com toda a egrégora, com toda a tradição de Jesus. Por isso que apertou, as pessoas rezam o Pai Nosso. Não, eu concordo que a energia não tem tempo nem espaço, mas a questão psicológica, por exemplo, você imagina eu e até o Xingu, com a minha companheira Nanda, um xamã, colocar a mão na minha cabeça e fazer uma liturgia. Ele podia fazer isso à distância, mas quando é para ir, eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca mais vou esquecer quando eu sentei aos pés do Dalai Lama. Podia receber à distância, mas eu tive com o Dalai Lama, ou tive com o Satya Sai Baba. É que a questão, assim, de você estar lá, né? Por exemplo, quando eu fiz Santiago de Compostela, de entrar na igreja, tomara que um dia vocês possam fazer isso, e chegar lá, eles com o turíbano na mão. Cheguei bem na hora de uma missa linda, e, putz, aquilo era uma coisa, assim, do outro mundo, né? Foi um momento, assim... Então, eu concordo que tudo dá para fazer à distância, mas... Quando dá para ir pessoal, às vezes tem o próprio sacrifício. Vocês já leram aquele livro, eu estava falando dele esses dias, O Alquimista? Leia de novo, O Alquimista é maravilhoso. Porque ele vai em busca de alguma coisa e ele perde tudo no começo. Ele perde dinheiro, perde a namorada, perde os tapetes que ele vendia, perde o emprego. E ele vai para um lugar, quando ele chega lá, o cara fala, o que você procura está no lugar que você saiu. Mas às vezes ele precisava ir até lá, né? E aí eu resolvi dar esses cursos... com toda essa elaboração agora, que o Edmundo vai me ensinar, Pelizardo, eu quero até que ele esteja comigo, eu, a Nanda e ele, me ensinando, eu vou fazer isso. E quem é iniciado em alguma coisa, vocês chamam uma força da egrégora, uma força da tradição. O Reiki tem uma força muito grande da egrégora. O Reiki pouca gente sabe, mas Mikao Sui, ele teve... É de um budismo chamado Tendai. Tendai é uma escola de budismo muito forte, muito culta. E essa escola vem do Chen Chai, que é uma escola que vem de Bodhidharma. Bodhidharma é o Daruman. Daruman é um mestre, aquele que não tem olhos, que vocês vão na Liberdade, pinta os olhinhos dele. Ele era um cara que foi para a China, ele saiu da Índia, teve um sonho como Santiago do Alquimista, e foi para a China para ensinar a meditação. Mas ele não encontrava nenhum discípulo que ele achava que prestava, ele não encontrava um discípulo. E ele ficou esperando um discípulo chegar há anos, e ele meditava, mas quando ele meditava, ele, de certa forma, ficava meio cansado de meditar, piscava, dormia, aí ele arranca as próprias pálpebras, É por isso que ele não tem os olhinhos. Isso é um mito, provavelmente, que simbolicamente quer dizer que ele... não olhava mais para fora, porque ele ficou cego. Então Daruman, que é o Bodhidharma, que é o patrono das artes marciais, porque criou o mosteiro de Shaolin também, do Kung Fu, que eu pratico há 500 anos. Agora voltei a ter aula de Kung Fu com o Paulo José da Silva, online também, né? Porque agora não é, pelo menos eu penso assim, não, você tem que se preservar, né? Tem pessoas que pensam assim, outras não. Então eu tenho aula online. Então essas iniciações, por exemplo, do Reiki, você vai entrar em contato com uma egrégora, uma força de repetição, desde a época que o Bodhidharma sai da Índia, que é o que a Game fala aqui. Quando você vai fazer o caminho de Assis, lá na Itália, que você anda por onde São Francisco andou, aquilo tem uma força. E quem está linkado a essa consciência crística sente muito mais. Por exemplo, a monja Coen, ou a monja, enfim... Reverendo Gustavo, eles não vão rezar o Pai Nosso numa situação de aperto, porque eles estão linkados ao budismo.
Quem é do xamanismo não vai, às vezes, também rezar o Pai Nosso, a não ser do Santo Daime, né? Que eles têm esse sincretismo com a oração. Então, cada iniciação dá uma força para vocês muito grande. E às vezes a gente não dá tanta importância para isso, para essas iniciações espirituais, que são experiências únicas na vida, únicas. Você assistiu uma missa em latim, que você não entende nada, mas sente, toca teu coração, toca tua alma, ok? Então era isso que eu queria falar um pouco hoje, né, para deixar marcado que a partir daqui 10 dias mais ou menos eu vou fazer essas iniciações à distância, com toda uma preparação, com toda uma sofisticação que o Edmundo está me passando. E então quem é aluno da Humani, os terapeutas, né, da Humani, vocês já pagaram por esse curso até. É lógico que é acessível o valor, pode parcelar em 500 vezes, isso sempre foi muito tranquilo. Mas, não, se você fizer comigo, você vai fazer a teoria e a iniciação. É bom fazer a iniciação, Ana Paula, já faz. Porque ninguém sabe quanto tempo vai durar isso. E agora as pessoas estão se aproximando muito do reiki, do catolicismo, do candomblé, da espiritualidade. E aí depois, se quiser, mais para frente, quando tudo isso sossegar, né, porque tudo tem um começo, tem um fim. Aí vocês vão lá e eu faço a iniciação pessoalmente também. Aí não precisa fazer o curso, porque os cursos online são muito completos, né? São muito ricos, muito completos, são muito... Hoje eu vejo que essas coisas online, se a gente sabe filmar direitinho, é tanta informação que dá, tanta informação. Então, pode fazer, mas aí tem que, ainda estamos estudando como que faz isso, né? O Edmundo ainda está me passando. Hoje é que eu tomei essa decisão eu estava dando uma prática de reiki às 6 horas da tarde e algumas pessoas falaram, olha, dá, então vamos lá. Vamos fazer e depois eu dou a iniciação online, mas com muito, vão marcar uma hora, eu quero olhar para tua foto, quero olhar para... Porque eu recebi algumas iniciações online e tem umas que eu não senti absolutamente nada, foi tudo feito meio de qualquer jeito. E teve umas que eu recebi que foram muito fortes. Então eu quero dar uma que a gente marque uma hora, que eu olhe para a pessoa numa foto, que você olhe para minha foto e da Nanda e a gente mande para vocês. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda, porque nem teria sentido fazer propaganda num período de crise como esse. É só falando assim para vocês que agora vocês podem resgatar. Tem alguém aqui que é iniciado no Hare Krishna, que é na associação A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eu acho bem pouco provável, mas isso é muito lindo, essas iniciações. Vocês já frequentaram? Sim, iniciação você não perde nunca. Você não perde nunca a iniciação. É uma coisa que fica. Aí você chama essa egrégora, essa força da repetição. Eu não consegui ser iniciado na cabala judaica. Toda vez que eu pedi para algum rabino, eles falaram assim para mim, não, Otávio, isso não é para você. Eu falei, puxa vida. Mas depois eu descobri iniciação na Kabbalah judaica com um rabino, né? Que era o rabino Sobel, que eu era muito amigo dele. Amigo de verdade, de frequentar a casa. Você tem que fazer circuncisão, não sei se você sabe o que é isso. E eu já tinha passado da idade de fazer isso. Tem que fazer votos, né? Mas a iniciação judaica é uma maravilha, é um ritual, assim, é uma conversão, né? Agora, uma coisa que é importante vocês saberem, eu estou falando de um modo geral, porque quando a gente fala de... eu gosto de ser iniciado em tudo, mas se você falar para um padre que você é iniciado no candomblé, e no candomblé falar que você é judeu, e para o judeu falar que você é budista, eles normalmente não gostam disso. Eles não gostam dessa mistura. É que eu sou um espiritualista independente. E acho que se você tiver maturidade, não que eu tenha, mas assim, estou sempre buscando, dá para misturar um monte de coisas. Eu conheço pessoas que misturam muitas coisas espirituais e na hora H elas não sabem a quem recorrer. Elas muitas vezes perdem a fé em tudo, porque é muita coisa contraditória.
É muita coisa contraditória. Eu estava falando com a Nanda esses dias que ela estava falando da série da Netflix, da judia. Como é o nome da série, Ananda? Depois você põe aqui. E ela falava, por que a mulher lá menstruada é considerada impura? Eu falei, porque está escrito. Ele segue um livro, como o católico segue a Bíblia. Por que o homem não pode cortar o cabelo? Porque está escrito. Por que o homem, se a mulher do irmão morrer, a mulher fica para ele? Porque está escrito. Então existem algumas tradições que são baseadas em livros. Isso não é uma crítica, é só um conhecimento. Catolicismo, islamismo e judaísmo, eles seguem um livro. E cada um deles coloca o poder maior num livro. O que é muito bonito, eles veneram esse livro. O judeu é a Torá, o cristão é o Novo Testamento e o islamita é o Corão, ou o Alcorão. Então as regras são porque está escrito. E aí quando você mistura algumas coisas, você pode se perder. E isso é só uma opinião minha. Agora, existe duas formas, chama Nada Ortodoxa a série, Nada Ortodoxa, isso mesmo. São duas coisas, eu já vi muita gente que mistura muita coisa e perde a fé. Agora, eu acho que vocês podem ler sobre tudo. Ler sobre tudo. Mas praticar uma coisa ou outra. Isso é uma opinião nada assertiva, né? Que quem fez a prática comigo de reiki segunda, quarta e sexta, eu gosto de rezar o Pai Nosso em aramaico, aí eu faço o reiki, isso para mim encaixa muito bem, depois eu faço o Ho'oponopono pro planeta, também encaixa. Agora, se eu começo a evocar um monte de coisas, às vezes a gente se perde um pouco nisso, mas pessoal, isso é uma opinião pessoal, tá? Ou seja, é só uma opinião, não tem valor nenhum, vocês têm que investigar qual é o teu caminho. Mas talvez ir devagarinho. Se você vai estudar a Kabbalah, que eu falei, estuda para valer. Se você vai fazer yoga, faz direito. Depois você acrescenta alguma coisa. Se você vai fazer islamismo ou judaísmo, são caminhos lindíssimos, mas isso envolve uma dedicação, uma fé que não tem tamanho. Como diz o Mário Sérgio Pondé, Luiz Felipe Pondé, hoje existe cursos de budismo de final de semana, que é um curso de sábado o dia inteiro e domingo de manhã que você sai budista. Eu já pedi várias vezes iniciação para a monja Coen, e ela não dá. Tem até no YouTube uma aula que eu falo, Coen, dá a iniciação para mim. Não dou, ela fala, não vou dar. Por quê? Porque você não se encaixa no budismo, você não vai ter cabelo, você vai poder namorar. Imagina se eu fosse zen budista, se eu ia poder falar de tudo isso como eu falo com vocês. Lá tem regras muito rígidas. E uma delas eu só poderia dar uma aula se meu mestre deixasse. Então é legal e muito para valer. Aí a gente acrescenta algumas coisas. Aí a diferença, né? E eu vou terminar essa aula aqui falando sobre isso, gratidão. É a diferença entre o buscador e o achador. O achador, eu até falei isso para uma amiga minha esses dias. O achador, ele tá cheio. O buscador, ele tá vazio. Você só vai descobrir quem você é se você estiver vazio. As pessoas cheias de si mesmas não aprendem nada. Eu vejo algumas pessoas que vêm fazer perguntas para mim, elas não querem fazer a pergunta, elas querem uma confirmação do que elas acreditam. Então, existe o buscador e o achador. O achador, ele é muito cheio de si. E eu posso ser um. O buscador, ele está vazio de si mesmo. Ele está ali para aprender. Ele está aberto. Tá bom? Então, e acho que muitos de vocês aqui são buscadores. Vocês são muito queridos, tá bom? Gratidão, o Dantas está fazendo o curso de tarô comigo online, o Espelho Vazio, que é a Thalita linda. A Lina Ana Paula, gratidão. Vocês podem ver essa aula inteira no YouTube, tá? No Facebook, que eu gravei de corpo aberto e corpo fechado. Vocês vão gostar. A Shanti, eu não sei quem é, porque eu não enxergo as carinhas aqui. Então essa aula vai estar inteirinha lá no Facebook. Corpo aberto e corpo fechado. Vocês vão gostar. Os buscadores gostam disso. A gente entende um monte de coisa quando fala isso de corpo aberto e corpo fechado. Então hoje aqui para vocês, eu sou um professor. Mas quando eu estou com o meu sensei de karatê, sensei Pedro, eu sou um buscador. Eu estou ali aberto. Ou quando eu sento com a Coen, eu não entendo nada de zen budismo. Vocês podem me ver quando eu estou com ela, eu não abro a boca.
Se ela fala assim para mim, Otávio, teu cabelo é preto, eu falo, sim, senhora. Otávio, tua roupa é azul, sim, senhora. Porque ali eu tô para aprender. Depois eu vou pegar o ensinamento, eu vou ler, vou estudar e vou chegar a alguma conclusão. Então acho que é importante isso, a gente perceber por nosso filho, se vocês tiverem filho, você é um professor. Mas com os nossos avós, nós somos aprendizes às vezes, né? Então espiritualidade sempre está vazio. Porque quando a gente está vazio, chega no final da história, que é quando realmente a gente percebe, a gente se entrega. Então esse vazio tem relação com se entregar. Nunca queiram aprender nada cheios de si, nunca. Esvazia, 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 esvazia. Gratidão, pessoal. Um monte de amor para vocês, amor de amor. Agora eu vou voltar em breve a fazer uma aula todo dia à noite, enquanto essa crise não passar. E aí vocês podiam escrever para mim uns temas legais, né? Então isso eu falei. Vamos falar um outro dia da medicina da floresta. Eu já falei, você vê no Face, depois eu falei que quem tem corpo aberto gosta, quem tem corpo fechado às vezes não se dá muito bem, né? Você tem que... Mas todo mundo me pergunta da ayahuasca, vocês têm que saber, né? Se vocês gostam ou não. Eu acho que se isso tocar teu santuário aqui, que bom, é uma coisa bonita, não é? Eu falei do rapé, né, que eu usei esses dias, me deu uma experiência gostosa, assim, mas o meu caminho é mais para o outro lado. Tá bom? Então, gratidão, amo vocês. Ananda, obrigado por estar aqui. Thalita, linda. No Facebook, você põe no Facebook da uma universidade. Eu já vou salvar agora. Espero que eu consiga salvar isso. Mas sempre eu salvo. Corpo aberto e corpo fechado. Tá bom? Gratidão, um monte de amor. Se cuidem. Vamos aproveitar essa crise para sermos seres humanos cada vez melhores, tá bom? No corpo, na mente, no coração, na alma, como eu falei, nós já somos o que temos que ser. Gratidão, gratidão.